de abril. Foi a reação de Manuel dos Santos à acusação de que os números da execução orçamental resultam de atrasos no pagamento de alguns serviços do Estado. Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais e da Distrital do PSD Lisboa, é convidado desta noite do Closing Bell. Muito boa noite, obrigado por estar aqui neste Closing Bell. Olhando para os números desta sondagem que abriu este noticiário, depois de 6 anos de governação e com o estado da saúde das contas públicas, ainda assim o Partido Socialista, nesta altura, consegue estar ligeiramente à frente nas sondagens. Que leitura é que faz são dados preocupantes, ainda um pouco contraditórios em relação a um outro dado também de sondagem, de que 86% dos portugueses culpam, e a meu ver bem, o atual governo e o atual primeiro-ministro. E o que me parece é que, de facto, estas eleições vão ser a grande prova da maturidade política da democracia portuguesa. Porquê? Porque vamos ter que ter uma campanha eleitoral onde, por um lado, e tem sido essa a prática do Partido Socialista, nega a realidade, afasta-se da realidade e com isso cria ilusões e volta a criar mais ilusões nos portugueses e, por outro lado, o PSD e Pedro Passos Coelho têm tido uma atitude muito responsável de não entrar nessas campanhas de ilusão. E por isso, acredito eu, que daqui até às eleições os portugueses, como sempre, têm sido sábios no discernimento do que é gato por lebre e daquilo que de facto não é, e muito especialmente na forma como se tem que inverter esta tendência de que, como sabemos, da explosão da dívida pública que mais do que duplicou nos tais 6 anos de José Sócrates. Se juntarmos ainda às empresas públicas, temos ainda mais 25% do PIB em cima deste 100% da dívida pública, o que faz 125%. Todo o conjunto de desempregados, ainda recordemos, dos 150 mil postos de trabalho criados, afinal vamos com 630 mil desempregados. Portanto, de facto, não há forma de fugir a esta responsabilização por parte dos portugueses em relação a José Sócrates e aos portugueses e ao Partido Socialista. Mas ainda assim o PSD parece não estar a conseguir passar uma mensagem que convença o eleitorado. É o que as sondagens, pelo menos nesses números que acaba de publicar, de referir, indicam. E isso está relacionado com o quê? Com algumas das propostas que têm sido avançadas, que estão a assustar o eleitorado, nomeadamente as últimas relativamente à segurança social, à própria privatização de parte da Caixa Geral de Depósitos? Não, eu acredito que tenham mais a ver com o facto, e aqui tenho alguma informação privilegiada, se assim se pode dizer, porque de facto o PSD nunca esteve tão preparado para assumir o governo como está agora, e Pedro Passos Coelho também para assumir ser primeiro-ministro. O PSD tem feito um trabalho muito profundo, muito sério, do ponto de vista de uma grande honestidade do ponto de vista intelectual, e não chegou ainda à hora, estamos a ultimar aquilo que são o programa de governo, que será apresentado no princípio de maio, e nesse sentido eu acredito que aí tenhamos a capacidade de comunicar com os portugueses e de lhes pedir um voto de confiança de que é possível sair desta situação. As equipas têm estado a trabalhar com o professor Eduardo Catroga, como é conhecido, e eu acredito que o início do mês de maio será esse ponto de inversão em relação à própria forma como o PSD tem vindo a comunicar. Em alguns casos, admito, com alguns erros, mas o que interessa é o que é que está por trás das políticas que vai apresentar, e essas eu não tenho dúvidas nenhumas que são aquelas que melhor segurança dão ao próprio país. E a gestão do caso de Fernando Nobre é um desses erros de comunicação do PSD? Não, penso que não. Repare, é espantoso não se analisar que dos 18 distritos do continente, o Partido Socialista apresenta 11 ministros e secretários de Estado. O que quer dizer várias coisas. Em primeiro lugar, que o PS não teve capacidade de se abrir à sociedade civil. Vamos saber se é porque foram eles que não tiveram capacidade ou se foi a própria sociedade civil que não quis mais nada com o PS e, portanto, não teve capacidade de se abrir a novos protagonistas que têm uma representatividade forte da sociedade portuguesa. O que o Partido Socialista criticou em Fernando Nobre foi o facto de Fernando Nobre ter recusado o Partido Socialista e ter aceito o desafio do PSD. Mas ainda nos candidatos pelos círculos eleitorais, que já são conhecidos,
temos, digamos, um deputado da última legislatura que ficou conhecido por roubar os gravadores aos jornalistas quando não gostava das perguntas que lhe estavam a ser feitas. Bem, portanto, isto demonstra, de facto, um Partido Socialista muito fechado, muito na base do seu líder, do Primeiro-Ministro e recandidato novamente a Primeiro-Ministro, e, portanto, sem capacidade de abertura. Fernando Nobre tem tido, pela sua vida, pela prática, não pelas palavras, mas com uma vida ativa de solidariedade, de uma vida ativa de cidadania, e isso honra-nos muito a nós, termos o Dr. Fernando Nobre como cabeça de lista pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, e eu que tenho essas responsabilidades também internas a nível do partido, já lhe o transmiti e, portanto, fiquei muito satisfeito de ele ter aceito o desafio do Presidente do Partido. Mas esta escolha de Fernando Nobre gerou críticas mesmo dentro do PSD. Revela também aqui, mais uma vez, um PSD fraturado? Não, repare, quem tem experiência vai vendo e tem a capacidade, eu não gostaria de entrar em especulações, até porque são companheiros nossos, mas vai percebendo muitas das vezes quais são as origens dessas mesmas críticas. E de ontem, numa sessão partidária, tive a oportunidade de acabar a minha intervenção de que está na hora, de facto, de todos nós social-democratas, seguirmos aquilo que muitas das vezes dizemos de Francisco Sá Carneiro, que foi nosso fundador, de que devemos sempre, em cada momento, primeiro colocar o país e só depois o partido. E, portanto, é neste momento que os sociais-democratas, mas eu diria que todos os portugueses, e muito especialmente a classe política, têm que ter consciência da gravidade da situação e colocar Portugal em primeiro lugar. Questões partidárias ou até questões de ordem pessoal não são, neste momento, aquilo que o país precisa. Regressando aqui a estes dados da sondagem, são números que mostram que os portugueses também não estão dispostos a dar uma maioria absoluta a um partido? Isso tem sido recorrente em várias sondagens. Como sabe, não me refugiei há pouco na resposta a dizer que havia outras sondagens que davam o PSD à frente, porque esta sondagem, o que é mais relevante para mim, nem é propriamente, e esta é em todas, não é propriamente os números dos partidos que em cada momento se apresentam, mas são as tendências. E nesta há uma tendência que não se verificava anteriormente, que é uma subida do Partido Socialista e uma descida do PSD. Mas, acima de tudo, o que eu acredito é que, por parte dos portugueses, também há algum cansaço da forma como se tem vindo a fazer política em Portugal. E por isso também essa regeneração, essa renovação, porque, enfim, já o próprio Einstein afirmava que com as mesmas pessoas, com os mesmos métodos, com as mesmas práticas, o resultado tinha que ser o mesmo. E eu não acredito que os portugueses queiram mais deste resultado, porque de facto foi um resultado que já demonstrou que nos levou a um ponto onde muitos de nós não imaginávamos ser possível, com as dificuldades. Há pouco apresentou-me também na qualidade de Presidente de Câmara, e de uma Câmara que é considerada que tem um bom nível de vida nos seus habitantes, que é Cascais, mas as pessoas não podem perceber a pressão que estamos a sentir todos os dias, de cada vez mais e mais pedidos de ajuda, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista das instituições de solidariedade social, que têm sido até hoje o cimento para não deixar criar uma ruptura maior a nível social na sociedade portuguesa, e isso denota, de facto, que houve muita irresponsabilidade por parte do Partido Socialista, por parte do Primeiro-Ministro José Sócrates, a chegar, ou deixar chegar o país ao ponto em que deixou chegar. De qualquer forma, José Sócrates disse recentemente que já conheceu 5 líderes do PSD e que provavelmente não iria ficar por aí. Estes resultados, a manter-se esta tendência, podem dar, de facto, razão a José Sócrates? Não, eu acredito é que está na hora do líder do PSD conhecer outro líder do PS, porque, de facto, todos, enfim, isso faz parte da história da democracia portuguesa. O líder que não vencer estas eleições não terá condições para se manter à frente do partido. E eu acredito que o PSD e Pedro Passos Coelho vão ter ainda a capacidade de demonstrar que o caminho correto é o caminho que o PSD está a apresentar, porque é o caminho realista. Não é um caminho ilusório, porque, repara, o único programa eleitoral que o Partido Socialista, de forma real, pode apresentar é aquilo que apresentou no PEC 4. Está esgotado, não tem ideias, não tem novos rumos para dar ao país. E por isso eu acredito que é uma grande oportunidade para o PSD e para Pedro Passos Coelho dar esse impulso, e temos motivos para acreditar que depois da tempestade vem a bonança, com esforço, com sacrifício, mas acima de tudo que os líderes, como em tudo, mas que os líderes, e a começar no Primeiro-Ministro, deem o exemplo. E isso é o que não tem acontecido em Portugal. Tem dado um mau exemplo o atual Primeiro-Ministro.
Num cenário pós-eleitoral, ontem Paulo Portas traçou uma série de diferenças entre o CDS e o PSD. Acredita que há condições para uma coligação CDS-PSD? Não, seria uma coligação normal, enfim, eu em Cascais estou em coligação também com o CDS e temos dado muitíssimo bem e tem havido uma capacidade grande de estarmos unidos à volta dos projetos que são importantes para Cascais, mas eu vou um pouco mais longe. Eu penso que ao ponto a que o país chegou, vai ser necessário uma base social de apoio muito mais alargada. Tenha ela representação partidária ou não, mas tem que haver esta base social muito alargada e, portanto, que extravase inclusivamente os próprios eleitores do PSD e do CDS, caso o PSD não venha a obter a maioria absoluta nas eleições. Mas também o próprio PSD já o afirmou que se os portugueses lhe atribuírem essa responsabilidade de ter maioria absoluta, que o próprio PSD não quer formar governo sozinho. Quer formar governo aumentando a sua base social de apoio, partidariamente com o CDS, e depois todo um conjunto de novos elementos, e esta abertura que há pouco se referiu ao Dr. Fernando Nobre, mas não só, outros candidatos também como líderes nas várias listas dos distritos, dos círculos eleitorais distritais, demonstram que o PSD é um partido que está aberto e que está atento a estas transformações profundas que estão a sentir na sociedade portuguesa e ao cansaço, volto a dizer, que os portugueses têm da forma como se tem feito política em Portugal. E essa base social de que fala é algo que, para já, parece não existir nestas negociações com a Troika, liderada por FMI, Banco Central Europeu e Comissão Europeia. Essa falta de consenso prejudica a posição de Portugal? Eu penso que sim, como é óbvio, não é? Ou seja, se nós analisarmos Portugal como se fosse uma grande família, eu penso que hoje não temos grandes divergências do ponto de vista ideológico. O que tem faltado, ou seja, o maior déficit que o país tem apresentado, nem sequer é o orçamental, é de bom senso. E se nós analisarmos Portugal como uma grande família, a receita, todos os pais e mães de família sabem o que é que teriam que aplicar em sua própria casa. E, portanto, a primeira é, de facto, não poder gastar mais do que aquilo que é a receita da casa, e, portanto, neste caso, dos próprios vencimentos. Na situação de dificuldade por endividamento, ter que alienar alguns ativos, mas, acima de tudo, encontrar linhas que promovam o crescimento e que levem a que se possa ter um rendimento superior em casa, neste caso, no próprio país. E essa é, digamos, a receita, que é a receita do PSD, que vai ser apresentada no mês de maio, como há pouco disse, a nível do programa, de uma forma mais profunda e mais explicada, mas é uma receita, acima de tudo, de bom senso, tendo em conta a realidade portuguesa e não sendo mais do que aquilo, como há pouco disse, qualquer pai e mãe ou qualquer chefe de família tem em casa que aplicar quando, porventura, a família chega à situação a que nós chegamos. E como é que viu nesta situação a recusa dos partidos de esquerda em reunir com a Troika? É uma responsabilidade, porque quer o Partido Comunista, quer o Bloco de Esquerda vêm demonstrar que, ao fim e ao cabo, não são partidos que queiram estar a assumir responsabilidades de governo e, portanto, deixam toda a sua participação política para um outro patamar. É um patamar de mera contestação, de mera demagogia, porque não estão a querer fazer parte da solução. Estão a afirmar-se como, mais uma vez, ser parte do problema. E isso não ajuda, obviamente, Portugal. Como é que tem avaliado a atuação do Presidente da República? Têm surgido muitas críticas. Esta sondagem também mostra uma avaliação negativa dos portugueses relativamente a Cavaco Silva. Devia ter atuado mais cedo e de uma forma mais decidida. O Sr. Presidente da República tem se cingido àquilo que se tem que se cingir. Então, em situações como a que estamos a viver, e eu não sou propriamente um institucionalista, a minha formação de base não é jurídica, mas nós devemos, nestas situações, termos em conta também a lei que nos rege. E, neste caso, a nossa lei maior, que é a Constituição Portuguesa. E, portanto, não é exigido ao Presidente da República que governe. Não é exigido ao Presidente da República que tome um conjunto de ações ou de atos que se possam confundir com o ato de governar. E o atual Presidente da República tem tido uma preocupação muito grande no cumprimento escrupuloso da Constituição. Por isso não lhe vejo mal, enfim, acredito que tenha feito todo um conjunto e fará sempre um conjunto de ações no sentido de sensibilizar os vários parceiros, os vários partidos, enfim, no sentido de caminharem rumo
a um consenso o mais alargado possível, saber de nós Mas ontem, por que exemplo, esse consenso não será total. Pedro Passos Coelho dizia que este pedido de ajuda devia ter sido feito por alturas do orçamento. Nessa altura, o Presidente da República não poderia ter sensibilizado precisamente PS e PSD para tentarem encontrar um entendimento para avançar para este pedido de ajuda? Mas aí está, é porque o Governo não tem vindo a demonstrar, e essa é a primeira seria a primeira regra numa situação de dificuldade, não tem vindo a demonstrar as verdadeiras contas. Nós temos sido surpreendidos permanentemente ainda agora estão-se a apresentar estes dados, são positivos, embora também estão a sair acima de tudo do bolso dos portugueses, porque é com o aumento de impostos, mais uma vez, e isso vai provocar, e está a provocar uma recessão económica muito forte, o que vai adiar a recuperação económica, e quando se fala em adiar a recuperação económica, às vezes estes termos são, enfim, muito herméticos, porque o que está por trás são pessoas, e portanto está, neste caso, o sofrimento de pessoas, e a recuperação económica é a única que permite criar riqueza, criar emprego. Mas dizia eu que, de facto, o Governo tem vindo permanentemente a não dar os números de forma correta e depois vem a ser desmentido. E quando, em outubro, novembro, se esteve a preparar o orçamento, tínhamos na altura o Governo a dizer que estava tudo bem, que não havia razões para haver preocupação. Reparem, em 2 anos nós levamos 3 orçamentos e preparávamos para o 4º PEC. Portanto, isto, de facto, é de quem não sabe gerir. Eu diria que algum dono da empresa não admitiria este Primeiro-Ministro para gerir fosse, enfim, essa empresa do menor dos volumes de negócio, da menor das cadeias de negócio que tivessem sido gerados. Porque a principal prioridade devia ser nós sabermos em que contas temos. Contas certas fazem bons amigos. E, portanto, eu acredito que estas contas não certas vão fazer maus amigos, que é o povo português não voltar a confiar no Partido Socialista. E ficou demonstrado, de facto, de que Portugal se atrasou. Não sou eu que estou a dizer, enfim, é já bastante mencionado e pessoas muito mais credenciadas do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico do que eu próprio, de dizer que, de facto, Portugal se atrasou. Portugal adiou tomar noção, ter consciência da realidade em que estava. E isso é a grande responsabilidade, a meu ver, deste Primeiro-Ministro, a par de, ainda assim, não estar esgotado e não ter novas propostas, novos caminhos, a não ser voltar a repetir exatamente os mesmos erros em que caiu e a acreditar que os portugueses estarão distraídos no dia 5 de junho, quando forem votar, e que porventura lhe voltem a dar uma confiança nessas mesmas eleições. É, de facto, algo que parece completamente anacrónico. Quer dizer, não estou a ver como é que isso pode vir a repetir. Para concluir esta nossa conversa e apelando aqui ao seu papel de Presidente da Câmara Municipal de Cascais, António Capucho suspendeu o mandato. Tem alguma indicação de regresso de António Capucho à liderança da Câmara Municipal de Cascais? Até agora não. Foram conhecidas as razões que o levaram a suspender o mandato. Razões de ordem pessoal, como ele próprio teve a oportunidade de explicar. Entre mim e ele sempre ficou acordado de que, por um lado, o projeto é único, portanto não há aqui uma inversão de projetos. Eu estou a prosseguir o projeto que era liderado pelo Dr. António Capucho, e também ficou entendido entre nós que não haveria inibição nenhuma ao exercício da minha presidência de Câmara, porque isso seria também estar a adiar o Conselho durante algum tempo, e portanto tenho estado perfeitamente liberto para geri-lo, seja que o Dr. António Capucho decida voltar ou esteja em condições de voltar amanhã novamente à presidência da Câmara, ou que decida, porventura, renunciar quando chegar ao fim do prazo da suspensão. Portanto, não tenho estado coagido a não exercer a presidência da Câmara. Isso é tudo o que também nós em Portugal não devemos fazer, estarmos a adiar, estarmos num limbo onde não se tomam decisões, e a Câmara Municipal de Cascais, felizmente, tomou essas decisões a seu tempo, e hoje temos uma situação económica ou financeira muito estável. Isto é fim de dizer isto hoje em Portugal, parece quase um sacrilégio, mas assim, é verdade. Apesar e tendo em conta a situação económica do país, a Câmara de Cascais tem sido alvo também de revisões em baixa por parte das agências de rating. É uma situação que o preocupa nesta altura? Não preocupa, porque não estamos a precisar de endividamento e, portanto, não vamos ter consequências negativas a nível do custo desse endividamento que não precisamos. Mas é curioso porque nós somos a única Câmara no país que tem notação de rating das 3 agências. 2 delas não fizeram grande menção quando baixaram
o rating da República explicaram só que os das câmaras municipais tinham que baixar porque, enfim, estavam ao nível, não podiam estar acima do rating da República, da anotação de rating, mas a Standard Poor's, no caso de Cascais, teve a preocupação de dizer não, é uma Câmara que tem uma gestão rigorosa, é uma Câmara que tem vindo a fazer um grande esforço de contenção de despesa e de redução e de racionalidade na forma como tem gerido, tem tido a capacidade de fazer investimentos reprodutivos, mas vai para o lixo, ou vai para o pré-lixo, como eles também decidiram mandar o Estado português. É curioso, isso, enfim, a história vai analisar. Nós entendemos que nós expormos a uma anotação de rating era importante em termos de boas práticas de gestão dentro da Câmara Municipal de Cascais. Como sabe, são avaliações rigorosíssimas, fazemos orais permanentes e prestamos um conjunto de informação. Isso foi muito importante também do ponto de vista de formação, quer dos vereadores, quer dos principais dirigentes da Câmara Municipal de Cascais, de interiorizarem a absoluta necessidade de se ter uma gestão muito rigorosa dos dinheiros públicos e, neste caso, uma gestão muito rigorosa dos meios ao dispor da Câmara Municipal de Cascais. E isso é uma grande vantagem. Mas o curioso é que o próprio Senado norte-americano interpôs uma ação contra as agências de notação de rating por considerar que elas manipularam deliberadamente e com proveito próprio os mercados. E há algo que ainda há pouco estava a assistir antes de entrar aqui no estúdio, é algo que é espantoso, é como é que os Estados Unidos, que tiveram agora também um alerta de outlook negativo em relação ao próprio Estados Unidos, com a preocupação já da China de dizer cuidado, vocês tomem cuidado, mas com Portugal e com a Europa, com todas estas circunstâncias que vive, ainda assim o euro permanentemente se valoriza em relação ao dólar. E acho que essa, por exemplo, tem sido, já não aqui, não imputável ao nosso Primeiro-Ministro, mas aos dirigentes europeus. Não é possível manter o euro na paridade que tem-se apresentado em relação ao yuan e em relação ao próprio dólar. E, portanto, alguém tem que fazer alguma coisa, obviamente no controle também da própria inflação. Aí nós, enquanto país periférico, como alguns gostam de ver, eu não acredito, eu não sou assim, somos um país europeu, mas somos um país atlântico e, acima de tudo, também foi no Atlântico que nós conseguimos inverter situações negativas que vivíamos noutras épocas, mas de facto como é que é possível manter esta paridade da moeda, a paridade, salvo seja, ou seja, esta ligação, esta relação de 1,5 quase, hoje quase que atingiu 1,5, quando nos lembremos que quando o euro foi lançado, foi um pouco abaixo do dólar e todos os mercados diziam que a tendência era para estabilizar e esse era o grande objetivo, 1 euro, 1 dólar. Ora, a economia americana não tem tido uma evolução positiva ou tão negativa que justifique, comparado com a Europa, esta relação entre o dólar, o que afeta, obviamente, as exportações europeias, especialmente as nossas também, porque nós importamos depois muito dos europeus. Se calhar também era uma altura de, enquanto país, termos preocupação e sensibilizarmos os nossos parceiros europeus para esta questão cambial. Carlos Carreiras, muito obrigado pela presença neste Closing Bell.